Imagine o seguinte cenário. Você está em uma situação pública, uma reunião de trabalho, um jantar em família, até mesmo em um comentário online, e alguém lança uma frase cortante, um olhar de desdém, uma piada às suas custas. O silêncio pesa, os olhares se voltam para você. Seu coração acelera, suas mãos ficam frias. O que você faz? Reage no impulso e risca o jogo do agressor, tornando-se mais um ator no teatro da humilhação. Engole o orgulho e finge que não ouviu, mas carrega o ressentimento por dias? Ou conhece o terceiro caminho, aquele que transforma a tentativa de humilhação em uma demonstração silenciosa do seu poder? Se você já se viu refém dessas situações, saiba que não está sozinho. A humilhação pública é uma das armas mais antigas de manipulação social, mas também uma das mais fáceis de neutralizar. Quando você sabe como, o que você vai descobrir neste roteiro? Porque sua reação instintiva está alimentando o jogo do agressor e como parar de ser um peão nesse tabuleiro. As 3 leis psicológicas que regem a humilhação, domine-as e você controlará qualquer situação. O erro fatal que 99% das pessoas cometem ao lidar com críticas públicas e como evitar, a técnica de não resposta, usada por líderes e diplomatas para desarmar ataques verbais, como transformar humilhação em autoridade. Quando eles esperam vergonha, você mostra controle. Mas atenção, isso não é sobre virar a outra face ou fingir indiferença. É sobre mudar radicalmente as regras do jogo para que, na próxima vez que tentarem humilhá-lo, o poder escorra dos seus dedos direto para suas mãos. Quer dominar essas estratégias na prática? Deixe um comentário com a situação mais difícil que você já enfrentou. Vamos analisar juntos como transformá-la em vantagem. Salve este guia e releia antes de sua próxima reunião ou evento social. Você vai se surpreender com a diferença que faz. Compartilhe com alguém que precisa dessa armadura psicológica. Ninguém merece viver refém da opinião alheia. O próximo passo é seu. Você está em um restaurante lotado, rodeado por colegas de trabalho, amigos ou até familiares. O clima é leve, até que alguém, talvez um superior hierárquico, um conhecido invejoso ou até um parceiro romântico, lança um comentário afiado em sua direção, uma piada ácida sobre sua competência, uma insinuação sobre seu caráter, uma gargalhada às suas custas. Os olhos ao redor se voltam para você. O ar parece sair do ambiente. Seu rosto arde, suas mãos formigam, e o instinto mais primitivo do seu cérebro grita: reaja, defenda-se, destrua-o. Mas e se você soubesse que essa reação, tão natural, tão humana, é exatamente o que seu oponente deseja? E se, ao invés de um triunfo, sua resposta imediata for a entrega silenciosa do poder que você tanto quer conservar? Aqui está o paradoxo que ninguém lhe contou. Quem humilha em público não busca a verdade, busca o teatro. O palco é montado para um espetáculo de dominação, e sua raiva, sua vergonha, sua defesa apaixonada são apenas atos complementares nessa peça. O verdadeiro poder, como Maquiavel ensinaria séculos depois, não está na explosão, mas no controle absoluto da narrativa. Você já percebeu como nas redes sociais os debates mais acalorados nunca são sobre ideias, mas sobre humilhação? Um reply sarcástico no Twitter, um clash performático no Instagram, um vídeo destruindo alguém no YouTube. A moeda do reino moderno não é a razão, mas a reação. Quem consegue extrair a emoção alheia, quem força o outro a se desequilibrar, assume o trono efêmero e ilusório do dominador. Mas esse trono é feito de areia. Por que então caímos tão facilmente na armadilha? Por que a humilhação pública nos paralisa, nos reduz a versões menores de nós mesmos? A resposta está em um mecanismo psicológico ancestral, o medo da exclusão tribal. Seu cérebro lê o riso dos outros, os olhares julgadores, como uma sentença de morte social. Na pré-história, ser excluído do grupo significava fome, predadores, extinção. Hoje a tribo se chama likes, reputação, imagem profissional, mas o pânico é o mesmo. E assim você fica preso no dilema: calar-se é ser fraco? Reagir é ser manipulável? A saída não está em nenhum dos extremos, mas em uma terceira via, uma que exige que você enxergue o jogo sendo jogado através de você. Pense em quantas vezes viu alguém ser arrastado no cancelamento,
só para ressurgir meses depois, mais relevante do que nunca. Pense nos políticos que transformam ataques em combustível para suas campanhas, nos artistas que convertem ódio em curiosidade. Eles não venceram porque revidaram. Venceram porque reescreveram as regras do confronto. Aqui está a pergunta que vai ecoar em sua mente. O que aconteceria se, no momento em que tentassem humilhá-lo, você não apenas recusasse o papel de vítima, mas secretamente assumisse o controle do espetáculo? A resposta não é intuitiva. Ela exige que você mergulhe nas sombras da psicologia do poder, nas estratégias silenciosas que transformam agressores em marionetes e vítimas em arquitetos. Mas antes de revelar como fazer isso, você precisa entender por que a humilhação é uma arma tão eficaz e porque sua reação instintiva é a única coisa que a sustenta. A ilusão do controle. Por que a humilhação funciona? O que exatamente acontece dentro de você quando alguém o ridiculariza na frente dos outros? Por que um simples comentário, uma risada ou um olhar de desdém consegue desencadear uma tempestade emocional, enquanto o agressor parece permanecer impune? A resposta está em um jogo de poder tão antigo quanto a civilização, mas que a psicologia moderna só agora começa a decifrar. 1. A armadilha do status animal. Friedrich Nietzsche, em Para Além do Bem e do Mal, descreveu o ser humano como uma criatura obcecada por hierarquia. Não importa se estamos em um escritório, numa mesa de bar ou nos comentários do Instagram, nosso cérebro primitivo ainda opera em termos de dominância e submissão. Quando alguém tenta humilhá-lo, está ativando um script arcaico, o teste público de força. Se você revida, valida o jogo. Se se curva, é visto como fraco. Mas há uma terceira opção: recusar-se a jogar, e é aí que reside o verdadeiro poder. 2. O teatro da vergonha e por quê. Você é o público. O filósofo Jean-Paul Sartre, em O Ser e o Nada, escreveu: o inferno são os outros. Ele não se referia apenas à crueldade alheia, mas ao fato de que nós nos tornamos reféns do olhar alheio. Quando alguém ri de você, não é o insulto em si que dói, é a antecipação de como os outros passarão a vê-lo. Você não está reagindo ao agressor, mas a plateia invisível que, em sua mente, já está julgando, sussurrando, reescrevendo sua identidade social. Aqui está o segredo. Quem humilha não tem poder real sobre você, só o poder que você lhe concede ao internalizar seu julgamento. 3. O mito da resposta perfeita. Nas redes sociais, proliferam vídeos de clapbacks, respostas ágeis e devastadoras que supostamente destroem o oponente. Mas pense, quantas vezes você já viu alguém realmente ser derrotado por uma frase bem elaborada? A verdade é que o conflito público raramente é sobre convencer, é sobre entretenimento. Quem humilha quer drama, não diálogo. E cada vez que você se engaja, torna-se um ator involuntário no espetáculo da própria degradação. 4. A psicologia do agressor. Por que eles fazem isso? Carl Jung diria que quem humilha está projetando sua própria sombra, suas inseguranças, medos e raivas não resolvidas. O colega que zomba do seu trabalho pode estar aterrorizado com sua própria incompetência. O ex que tenta diminuí-lo publicamente ainda é escravo da necessidade de validação. Os haters das redes sociais usam o anonimato como máscara para sua impotência na vida real. Eles não estão atacando você. Estão atacando o próprio vazio que carregam. 5. O poder da indiferença estratégica. Maquiavel, em O Príncipe, ensinou que o controle não está na explosão, mas no cálculo. Quando você reage com fúria, entrega ao agressor exatamente o que ele quer, confirmação de que te atingiu. Mas e se, em vez disso, você agisse com frieza calculada, um silêncio carregado, não por medo, mas por desprezo? Um sorriso que diz: eu vejo o que você está fazendo e não vou dar o que quer. Uma mudança súbita de assunto, como se o insulto fosse tão insignificante que nem merecesse registro. Essa é a arma mais poderosa, a recusa em validar o ataque. 6. O paradoxo final. Quem ignora. Domina. Arthur Schopenhauer, em A Arte de Ter Razão, descreveu uma tática chamada ignoratio elenchi, ou ato de desviar-se completamente do argumento do oponente, tornando-o irrelevante. Quando alguém tenta humilhá-lo e você se recusa a aceitar o papel de vítima, algo mágico acontece. O agressor
Sem reação para se alimentar, perde o controle do palco. A plateia, esperando o drama, fica desorientada e começa a questionar quem realmente detém o poder. Você, ao não se deixar definir pelo insulto, emerge não como o ofendido, mas como o único adulto na sala. Isso não é passividade, é domínio psicológico. O efeito cascata, como a humilhação, silenciosamente molda sua vida. Você já se perguntou por que certas memórias de vergonha permanecem vivas anos depois, enquanto momentos de orgulho se dissipam como fumaça? Por que um único comentário depreciativo pode ecoar na sua mente por décadas, enquanto elogios são esquecidos em semanas? A resposta está em um viés cerebral cruel, o viés da negatividade, um mecanismo evolutivo que prioriza ameaças sobre recompensas. Seu cérebro é programado para lembrar da dor social com clareza cirúrgica, porque em tempos ancestrais, um erro público podia significar ostracismo e morte. Mas na era moderna, esse mesmo instinto se volta contra você. A profecia autorrealizável da humilhação toda, vez que você reage impulsivamente a uma provocação, seja revidando, seja se encolhendo, está reforçando um circuito neurológico de impotência. Com o tempo, esse padrão se solidifica. Você começa a antever humilhações onde elas nem existem, tornando-se hipervigilante. Passa a evitar situações sociais ou profissionais por medo de ser exposto. Sua autoimagem se deforma e você internaliza o papel de alvo fácil. Como escreveu Viktor Frankl em O Homem em Busca de um Sentido, quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Mas e se você estivesse interpretando mal o desafio desde o início? 2. A distorção do espelho social. Redes sociais transformaram a humilhação em um esporte sangrento. Cancelamentos, Reply Guys, Exposed. Tudo isso são variações modernas do mesmo ritual, arcaico, a busca por status, através da destruição alheia. O problema é que, ao consumir esses espetáculos, seu cérebro começa a processar a realidade social como uma arena onde todo erro é fatal, toda fraqueza será explorada, toda interação é uma batalha por dominância. Aldous Huxley previu isso em Admirável Mundo Novo. A ditadura perfeita terá as aparências da democracia. Uma prisão sem muros, na qual os prisioneiros não sonharão sequer com a fuga. Você não está em uma prisão física, mas será que já internalizou os muros psicológicos? 3. O custo oculto da vitória no conflito. Público. Digamos que você vença uma discussão humilhando seu oponente em público. Qual é o saldo real? Para o agressor, você apenas confirmou que o jogo dele funciona, incentivando novas investidas. Para a plateia, você se tornou mais um personagem no circo da agressão social. Para você mesmo, cada vitória assim corrói um pouco sua capacidade de confiar, colaborar e construir. Sun Tzu, em A Arte da Guerra, ensinou: a suprema arte da guerra é subjugar o inimigo sem lutar. Mas e se o verdadeiro inimigo não fosse a pessoa que te provoca, sim o próprio ciclo de reatividade? 4. A grande ironia. Quem mais tem medo é quem mais humilha. Estudos em psicologia social mostram que agressores frequentes têm maior atividade na amígdala, o centro do medo do cérebro. Em outras palavras, quem tenta humilhar os outros muitas vezes é movido por um pânico oculto de ser humilhado primeiro. Isso revela um paradoxo devastador. Quando você reage com raiva, está dando ao agressor exatamente o que ele precisa: confirmação de que o controle dele sobre você é real. Quando você se retrai em silêncio, ele interpreta como medo e se sente validado. Mas há uma terceira opção que desmonta completamente o jogo. 5. O ponto de inflexão. Quando a humilhação perde seu poder. Imagine esta cena. Alguém faz um comentário cortante sobre você em uma reunião. Em vez de contra-atacar ou ficar vermelho, você pausa por 2 segundos, criando tensão. Sorri como se tivesse ouvido uma curiosidade irrelevante. Diz: interessante que você veja assim. Vamos voltar ao projeto. O que acontece a seguir é mágica psicológica. O agressor fica desequilibrado. Ele preparou um ataque, não um diálogo. A plateia inconscientemente atribui status a você por manter a compostura. O assunto morre ali, porque você negou o combustível emocional
que alimenta o conflito. Isso não é fraqueza, é jiu-jitsu social, reescrevendo as regras do jogo A. Um momento decisivo na vida de todo ser humano, um instante em que ele percebe que pode escolher não ser um personagem na peça que outros escreveram para ele. Você já teve esse insight? A liberdade começa quando você compreende. Quem controla a narrativa controla o poder. E a narrativa mais subversiva de todas é aquela que recusa os papéis pré-estabelecidos de agressor e vítima. 1. A arte da não-resposta Maquiavel ensinava que a verdadeira maestria do poder está na capacidade de não fazer quando todos esperam ação. Quando você não reage ao insulto, nega ao agressor seu momento de glória. Quando não se defende da acusação absurda, mostra que ela não merece sua energia. Quando ri do ataque como se fosse piada, transforma o agressor em bobo da corte. Esta é a estratégia usada por grandes líderes ao longo da história. Gandhi diante do Império Britânico, Mandela frente aos carcereiros, Sócrates bebendo a cicuta. Todos entenderam. O silêncio estratégico é mais eloquente que qualquer discurso. 2. Reenquadramento. A arma secreta A. Psicologia cognitiva revela que não sofremos pelos eventos, mas pelo significado que lhes damos. Quando alguém tenta humilhá-lo, está oferecendo um presente envenenado, que você só aceita se abrir. Experimente estes reenquadramentos. Que interessante que essa pessoa precise me diminuir para se sentir grande. Estou testemunhando a insegurança alheia se manifestando. Isso diz mais sobre ela do que sobre mim. Como observou Epicteto, o que me perturba não são os fatos, mas a minha opinião sobre os fatos. 3. Dominando a linguagem corporal do poder. Pesquisas em neurociência mostram que manter a postura ereta reduz o cortisol, hormônio do estresse, em 25%. Respirar profundamente por 6 segundos desativa a amígdala, centro do medo. Manter contato visual calmo aumenta a testosterona, confiança. Pratique esta sequência quando atacado. Pés firmes no chão, respiração abdominal, sorriso leve nos lábios, olhar sereno. Você estará biologicamente impossibilitado de sentir-se humilhado. 4. O poder da pergunta. Quando confrontado, faça perguntas, mas não as que você imagina. O que te faz pensar isso? Força o agressor a justificar-se. Você sempre fala assim com as pessoas? Expõe o padrão de comportamento. Como você acha que esse comentário contribui para a conversa? Coloca a plateia contra ele. Esta técnica, usada por advogados e negociadores profissionais, inverte o ônus da prova. 5. Transformando inimigos em aliados. A. Estratégia mais avançada. Concordar e exagerar. Se dizem, seu trabalho está medíocre. Responda, poxa, eu também acho que poderia estar pior ainda. Obrigado por notar. Isso tira o poder ofensivo da crítica. Mostra segurança inabalável. Deixa o agressor sem argumentos. Como dizia o provérbio samurai, não há como golpear um homem que já está no chão, a não ser que você queira parecer cruel. 6. O antídoto final, autoironia. A pessoa verdadeiramente poderosa é aquela que pode rir de si mesma primeiro. Quando você brinca com suas próprias falhas, ri dos próprios tropeços, mostra que não leva a si mesmo tão a sério. Tira das mãos alheias a única arma que podiam usar contra você. A última ilusão a ser destruída tudo. O que você aprendeu até agora? Sobre não reagir, sobre reenquadrar, sobre dominar a linguagem corporal. Ainda mantém um pressuposto oculto, que a humilhação existe como força externa, como algo que acontece com você. E se eu lhe dissesse que este é o último véu a ser rompido? A verdade revolucionária é esta. A humilhação não é um ato, mas uma interpretação. E quem controla as interpretações controla a realidade. 1. O mito da ofensa objetiva. Um mesmo comentário, vindo de um inimigo, é ofensivo vindo de um amigo. É brincadeira vindo de um mentor. É conselho duro. O que muda? Apenas o significado que você atribui. Como escreveu o filósofo estoico Marco Aurélio, se você sofre por causas externas, não são elas que o perturbam, mas seu próprio julgamento sobre elas. 2. O poder da autodefinição. Experimente este exercício radical. Na próxima vez que alguém tentar humilhá-lo, diga mentalmente: eu sou a única pessoa neste universo que pode definir quem eu sou. Repita até sentir uma mudança física,
um alívio nos ombros, um calor no peito. Você acabou de experimentar soberania existencial. Tressens, a hierarquia invisível. Todos os sistemas de humilhação dependem de uma crença compartilhada. Que algumas pessoas têm o direito de julgar outras, que certos atributos são superiores, que validação externa é necessária. Mas e se você decidisse, hoje mesmo, criar seus próprios critérios de valor, responder apenas a tribunais internos, viver como um país independente da opinião alheia? 4. O homem que não podia ser humilhado. História real. Viktor Frankl no campo de concentração. Seus carcereiros tinham todo o poder. Podiam tirar sua liberdade, sua dignidade física, até sua vida, mas não podiam forçá-lo a sentir-se humilhado, porque ele havia descoberto: tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância. 5. Seu novo sistema operacional. Imagine instalar estes programas mentais. Modo observador. Estou vendo uma pessoa tentando elevar-se ao me rebaixar. Que comportamento curioso. Modo cientista. Que dados isso me oferece sobre a psicologia humana? Como posso usar esta situação para me entender melhor? Modo soberano. Nenhum julgamento alheio altera meus fatos internos. Minha validação vem de padrões que eu mesmo estabeleci. 6. A prática diária da invulnerabilidade. 3 rituais matinais. Antecipação estoica. Hoje, alguém poderá tentar humilhar-me. Estou preparado. Microexercícios de indiferença. Deixe alguém passar na sua frente na fila sem reagir. Ouça uma crítica boba e diga apenas interessante. Revisão noturna. Onde hoje eu quase dei meu poder. Como posso recuperá-lo amanhã? 7. O segredo por trás de todos os segredos. Aqui está a verdade que coroa todas as outras. Quem precisa humilhar já se humilha internamente. Quem é livre interiormente não pode ser escravizado exteriormente. Você não está aprendendo a lidar com a humilhação. Está aprendendo a tornar-se imune a ela. O convite final a partir deste momento: toda tentativa de humilhação que você encontrar será uma de 2 coisas: um teste para praticar seu novo poder, uma lição disfarçada sobre onde ainda há trabalho interno a fazer. O mundo continuará cheio de pessoas pequenas, tentando se sentir grandes às custas alheias. Mas você será diferente, porque agora você sabe o segredo que poucos ousam viver. Ninguém pode humilhá-lo sem sua permissão. E você acabou de descobrir o segredo que transforma a humilhação em poder. Mas aqui está a verdade incômoda: conhecimento sem ação é apenas entretenimento caro. O que vai definir seu próximo ano não é o que você leu aqui hoje, mas o que você faz com isso amanhã. Vai continuar reagindo como sempre fez? Ou vai experimentar a primeira técnica, a pausa estratégica Play sorriso desarmante? Na próxima provocação, sua vez de agir. Compartilhe este guia com alguém que vive nesse ciclo. Seja o herói da jornada de outra pessoa. Me marque quando aplicar. Quero comemorar sua primeira vitória silenciosa. Salve este post da próxima vez que duvidar de si mesmo. Releia a seção 5. A humilhação só tem o poder que você empresta a ela. Pare de emprestar.